Você já se perguntou o que aconteceu com o elenco de Quem é o Chefe depois do fim da série? Enquanto alguns continuaram a brilhar, outros desapareceram e nunca mais foram vistos. Na lista abaixo, você se surpreenderá ao saber que 14 atores famosos faleceram em circunstâncias devastadoras que você nem imaginava. Vamos lembrá-los e honrar seu legado. Vamos? Katherine Helmond, como Mona Robinson. Catherine Marie Helmond nasceu em 5 de julho de 1929 em Galveston, Texas, Iowa. Ela tinha 55 anos quando entrou para o elenco de Quem é o Chefe em 1984, mas foi seu papel como Mona Robinson, uma mãe ousada e travessa que nunca teve medo de quebrar as regras que a tornou um ícone da cultura pop. Ao longo das 8 temporadas da série, Catherine foi a alma dos diálogos espirituosos e enérgicos, e muitas vezes a única ousada o suficiente para responder a cada personagem com carinho e charme. Ela faleceu em 23 de fevereiro de 2019, em sua casa em Los Angeles, aos 89 anos após uma longa batalha contra o Alzheimer. Sua morte foi anunciada quase uma semana depois. Na época de sua morte, o patrimônio líquido estimado de Catherine Helmond era de cerca de US 5 milhões, em grande parte devido aos seus papéis icônicos em Soap Coach, Everybody Loves Raymond, e especialmente na série animada Carros, onde dublou Lizzie por mais de uma década em sua vida. Pessoal, ela foi brevemente casada com George N. Martin, de 1959 a 1962, antes de encontrar as pazes com seu segundo marido, David Christian, de 1969 até sua morte. Eles não tiveram filhos, mas mantinham um forte vínculo, morando juntos em Nova York, Long Island, Los Angeles e até Londres. Além de atuar, os dois praticavam meditação e estudavam o budismo zen juntos. À medida que envelhecia e o Alzheimer começou a corroer sua memória, Helmond gradualmente se afastou dos holofotes, embora o tempo a tenha levado às piscadelas travessas e as falas inteligentes de Mona Robinson permanecem. James Coco, como Nick Milano. James Emil Coco nasceu em 21 de março de 1930 em Little Italy, Manhattan, Nova York. Quem era o chefe quando ele entrou? Em 1985, aos 55 anos, ele interpretou Nick Milano, o pai rude, mas afetuoso de Tony Micheli. Embora tenha aparecido apenas em alguns episódios, o charme natural e as expressões afiadas de James Coco o ajudaram a interpretar um pai emotivo com um senso de humor único. Apenas 2 anos depois, em 25 de fevereiro de 1987, James Coco deu seu último suspiro no Hospital St. Vincent, em Manhattan, após sofrer um ataque cardíaco, falecendo aos 56 anos. Sua última aparição em Quem é o Chefe havia sido exibida exatamente um dia antes, de forma comovente. Ele foi enterrado no cemitério católico St. Gertrude, em Nova Jersey, onde muitos fãs prestaram suas homenagens posteriormente. Apesar de uma carreira ilustre que incluiu dezenas de papéis no teatro e no cinema, James Coco nunca acumulou as vastas fortunas de muitos de seus pares. Seu patrimônio líquido foi estimado em apenas US 2 milhões na época de sua morte. Sua vida pessoal foi tumultuada e em grande parte reservada. Um homem gay em uma época de preconceito, sua verdadeira identidade só foi revelada quase uma década após sua morte. Ele nunca se casou, não teve filhos e manteve sua vida pessoal em grande parte reservada, exceto em momentos em entrevistas em que insinuava solidão ou dificuldades pessoais. James lutou contra o peso ao longo da vida, o que contribuiu para sua comédia física, característica, mas também prejudicou sua saúde. Em 1983, ele publicou The James Coco Diet,
narrando sua jornada determinada para perder peso, embora tenha partido há mais de 3 décadas. O riso que ele deixou em cada papel ainda está lá, nos lembrando que às vezes as vidas mais curtas são as mais brilhantes. Leslie Nielsen, como Max Muldoon. Leslie William Nielsen nasceu em 11 de fevereiro de 1926 em Regina, Saskatchewan, Canadá. O segundo filho de um policial dinamarquês e uma mãe galesa. Ele tinha 61 anos quando apareceu em Quem é o Chefe 1987, interpretando Max Muldoon, uma breve participação especial que foi suficiente para fazer o público rir com seu humor característico. Nielsen já havia sido um grande protagonista em Planeta Proibido. A Aventura do Poseidon. Mas foram seus papéis cômicos e impassíveis em Aeroplano e Corra, que a polícia vem aí que o imortalizaram para o público global. Leslie Nielsen faleceu em 28 de novembro de 2010 em Fort Lauderdale, Flórida, aos 84 anos. A causa foram complicações de pneumonia. Ele morreu dormindo cercado por familiares e amigos. Foi enterrado no cemitério Evergreen, onde sua lápide traz as palavras, uma despedida bem-humorada ao homem que transformou o peido em uma forma de arte cômica. Seu patrimônio líquido é estimado em US 20 milhões, graças a uma carreira de mais de 60 anos com mais de 220 papéis. Na televisão e no cinema de clássicos, a excêntricos de sérios a lendários, por trás do sorriso imutável nas telas escondese uma vida pessoal tumultuada. Nielsen passou por 4 casamentos, 3 dos quais terminaram em divórcio. Suas 2 filhas do segundo casamento raramente apareciam em público, e seu relacionamento com a família era descrito como complicado e distante. Eli E.T. sofreu abusos do pai na infância e vivia com medo. Já adulto, lutou contra a perda auditiva congênita e teve que usar aparelho auditivo pelo resto da vida. Mais tarde, Nielsen sofreu de artrite e outros problemas de saúde, mas continuou a trabalhar e a manter uma atitude positiva, chegando a lançar um vídeo educativo sobre artrite para ajudar a comunidade. E foi isso que o tornou uma lenda, um nome que ainda faz as pessoas rirem com carinho quando mencionado. Robert Mandan, como Reed Hamilton. Robert Mandan nasceu em 2 de fevereiro de 1932 em Clever, Missouri, uma cidadezinha pacata que não conseguia conter as ambições de um adolescente apaixonado por atuação. Em 1991, aos 59 anos, ele apareceu em Quem é o Chefe como Reed Hamilton, um cavalheiro maduro, elegante e charmoso que trouxe uma nova energia ao elenco secundário do filme. Embora tenha sido apenas uma ponta, a atuação de Mandon deixou uma profunda impressão com seu comportamento calmo e olhar aguçado. Robert Mandan faleceu em 29 de abril de 2018 em Los Angeles, após uma longa batalha contra o câncer aos 86 anos. Embora não fosse um astro de primeira linha, ele ainda tinha um patrimônio líquido estimado em US 3 milhões, graças a décadas de trabalho na PAI. Televisão, principalmente seu papel como Chester Tate na novela Soap. Por trás da aparência calma e bem-sucedida, escondia-se uma vida pessoal conturbada. Mandan casou-se com a psicoterapeuta Sherry Dixon em 1963, mas o casamento terminou após anos de separação. Seu relacionamento com o único filho também se tornou distante, deixando cicatrizes que não cicatrizariam, enquadrado como um homem de negócios ou um cavalheiro. Mandon lutou para se libertar da própria sombra, o que impediu que sua carreira de ator decolasse como ele esperava. Mesmo assim, ele deixou sua marca em The Best Little Whorehouse in Texas, 1982, e Three's a Crowd Mill, 984-1985, provando ser um artista tenaz que nunca recuou.
Com sua voz calorosa e comportamento equilibrado, ele era o tipo de ator que era lembrado mesmo após uma breve aparição. James Hampton, como Herb James Wade. Hampton nasceu em 9 de julho de 1936 em Oklahoma City, Oklahoma, Iowa. Quando entrou para o elenco de Quem é o Chefe em 1984 como Herb, ele tinha 48 anos, a idade ideal para um ator veterano de televisão. Herb era um personagem coadjuvante naquele episódio, mas trouxe sua própria atmosfera acolhedora e senso de humor sutil, contribuindo para o tom brilhante da sitcom clássica dos anos 1980. Embora sua aparição tenha sido breve, ele deixou uma impressão duradoura com sua atuação simples e charmosa. James Hampton faleceu em 7 de abril de 2021, aos 84 anos. A causa da morte foi confirmada como complicações da doença de Parkinson, uma doença progressiva que gradualmente lhe tirou a mobilidade nos últimos anos. Ao longo de seus 50 anos de carreira, ele acumulou um patrimônio líquido estimado em US$2,5 milhões. Nada chamativo mais adequado para alguém que valorizava a família e os valores verdadeiros. Sua vida pessoal é repleta de melodias tranquilas. Após se casar com a atriz Mary Dees em 2002, eles vivem uma vida tranquila com seus 3 filhos, James, Andrea e Frank. Sem escândalos, sem controvérsias, ele simplesmente ama seu trabalho e cuida da família. Antes de Quem é o Chefe, ele estrelou em Tropa F. 1965 e 1967, como Hannibal Dobbs, um corneteiro adorável, porém desajeitado, e se destacou como zelador em Golpe Baixo, 1974, o que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de revelação mais promissora. Embora frequentemente relegado a papéis cômicos, Hampton nunca perdeu a paixão pela atuação. Pat Buttram, como Chappie. Pat Buttram, cujo nome completo é Maxwell Emmett. Buttram nasceu em 19 de junho de 1915. Em Addison, Alabama, uma área rural onde cresceu filho de um pastor metodista. Em 1990, aos 75 anos, ele apareceu em Quem é o Chefe como Chappie. Um breve papel coadjuvante notável por sua voz aguda e característica que tornava o personagem engraçado e cativante. O pequeno papel serve como um lembrete do ícone da comédia que ele já foi embora não esteja mais no centro das atenções como em seu auge. Pat Buttram faleceu em 8 de janeiro de 1994, aos 78 anos, no Euclid Medical Center, devido a uma insuficiência renal. Após mais de meio século na indústria do entretenimento, ele foi sepultado no cemitério da Igreja Metodista Unida, Maxwell Chapel, perto de Haleyville, Alabama. Com mais de 40 filmes em seu currículo, Buttram tem um patrimônio líquido estimado em US$1 milhão, proveniente principalmente de suas dublagens em filmes de animação e televisão. Sua vida pessoal não era tão fascinante quanto sua carreira de ator. Seu primeiro casamento com Dorothy McFadden terminou em divórcio, embora o casal tenha adotado uma filha. Foi somente em 1952 que ele encontrou o amor verdadeiro, ao se casar com a atriz Sheila Ryan. Eles tiveram uma filha, Catherine, nascida em 1954. Mas mesmo essa felicidade não durou para sempre. Sheila faleceu em 1975, deixando um enorme vazio em sua vida. Foi então que Pat começou a se isolar e a viver uma vida mais tranquila longe de Hollywood. Ele continuou atuando em projetos como Aristogatas e Resgate, e até dublou um personagem em Pateta,
o filme lançado póstumamente, mas passou a maior parte do tempo em casa no Alabama. Embora sua carreira nunca tenha atingido o auge, ele recebeu 2 estrelas, uma na Calçada da Fama, de Hollywood e outra no Alabama. Stars of Fame, tornando-se parte integrante da cultura popular americana. Vincent Schiavelli. Como gerente de motel. Vincent Andrew Schiavelli nasceu em 11 de novembro de 1948 no Brooklyn, Nova York, em uma família de ascendência siciliana. Em 1985, aos 37 anos, ele apareceu em um breve, mas memorável papel coadjuvante em Quem é o Chefe, interpretando o gerente do motel. Com seu rosto longo e melancólico, e olhos tristes e travessos, Schiavelli conferia às peças um tom peculiar, bem-humorado, porém imprevisível, como uma lufada de ar fresco que mantinha o público em alerta. Ele faleceu em 26 de dezembro de 2005 em sua casa ancestral, Polizzi Generosa, na Sicília, aos 57 anos. A causa foi um câncer de pulmão. Notavelmente, ele escolheu retornar às suas raízes à mesma terra sobre a qual escreveu de forma tão comovente em seu livro Muitas Coisas Bonitas, para passar seus últimos dias e descansar em paz. O funeral foi realizado com simplicidade em um pequeno cemitério na montanha, com vista para Sam, o centro histórico. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1,8 milhão, em grande parte devido aos seus icônicos papéis coadjuvantes como o fantasma do metrô em Ghost, 1990, o professor de biologia, Sr. Vargas em Picardias Estudantis, 1982, e o assassino, Dr. Kaufman em O Amanhã Nunca Morre, 1997. Em sua vida pessoal, Vincent foi casado 2 vezes. Seu primeiro casamento com a atriz Alice Beasley durou 3 anos e eles tiveram um filho, o compositor Andrea Schiavelli. Seu segundo casamento com a harpista Carol Sue McCallion foi mais duradouro, durando até sua morte. Embora a revista Vanity Fair o tenha nomeado um dos maiores atores dos Estados Unidos, a vida de Schiavelli não foi fácil. Ele sofria da síndrome de Marfan, uma doença genética que afeta seus ossos e sistema cardiovascular, deixando-o magro e fisicamente frágil. Às vezes, doenças, alienação e 2 divórcios o faziam se isolar, buscando consolo na culinária e nas lembranças da infância. Quando ele faleceu, deixou para trás a imagem de um artista que amava sua profissão, amava sua herança e viveu fielmente consigo mesmo até seu último suspiro. Bill Irwin, como Leon William. Lindsay Irwin, nascido em 2 de dezembro de 1914 em Honey Grove, Texas, é um dos veteranos do cinema e da televisão americanos. Ele tinha 70 anos quando entrou para a série Quem é o Chefe, em 1984, interpretando Leon, um personagem coadjuvante, cuja sagacidade e humor ajudaram a criar uma atmosfera leve e acolhedora para a série. Antes disso, ele era um rosto conhecido na televisão com inúmeros papéis, do clássico ao moderno Bill Irwin. Faleceu em 29 de dezembro de 2010, aos 96 anos, em sua casa em Studio City, Califórnia. A causa da morte foi determinada como velhice, encerrando uma carreira de quase um século. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 1 milhão, grande parte dele acumulado por uma carreira de ator que durou mais de 60 anos. Em sua vida pessoal, Bill Irwin foi casado com a atriz e jornalista Fran McLaughlin por quase 5 décadas, de 1948 até a morte dela em 1995. Eles moraram juntos em Hollywood Hills e tiveram 4 filhos. Após a morte da esposa, ele morou sozinho em uma pequena casa em Studio City.
dedicando-se à pintura e a participar de encontros de artistas veteranos. Ele admitiu que conciliar carreira e família tem sido um dos maiores desafios de sua vida. No entanto, ele é lembrado por seus papéis em filmes de John Hughes como Aviões, Trens e Automóveis, 1987. Esqueceram de Mim, 1990, estabelecendo-se como um ator, coadjuvante fundamental em filmes de comédia americanos do final do século XX. Dennis Berkeley, como Pee-wee. Dennis Henry Berkeley nasceu em 10 de setembro de 1945 em Los Angeles, Califórnia, e cresceu em Grand Prairie, Texas. Em 1986, aos 41 anos, Berkeley apareceu em Quem é o Chefe? Como Pee-wee, um personagem coadjuvante de porte grande e barba desgrenhada, mas com um coração caloroso e um senso de humor genuíno. Embora tenha aparecido apenas em alguns episódios, ele rapidamente conquistou o coração do público com seu comportamento simples e amigável, como um bom vizinho na comunidade. Dennis Berkeley faleceu em 14 de julho de 2013, aos 67 anos, após um ataque cardíaco em Los Angeles. Sua morte ocorreu de forma repentina, mas pacífica, coroando uma carreira de mais de 40 anos no cinema e na televisão. Ao longo de sua carreira, Berkeley atuou em mais de 100 filmes e programas de televisão com um patrimônio líquido estimado em US 1,2 milhão. Uma quantia modesta, mas que valeu a pena pelos papéis apaixonantes que desempenhou. Sua vida pessoal era tranquila, mas não menos interessante. Casou-se com Laura Alderdice em 1967 e teve 2 filhos. Evitou escândalos, mas Berkeley lutava contra a obesidade, em parte devido à genética e em parte devido ao sedentarismo na meia-idade. Sua grande estatura frequentemente o relegava a papéis secundários cômicos ou excêntricos, como o trator em O Máscara de 1985 ou o ajudante desajeitado em Flat Lives de 1989. E embora os holofotes tenham diminuído, o nome de Dennis Berkeley continua vivo na memória daqueles que amavam O Rei do Pedaço, O Máscara e os momentos cruéis de Quem é o Chefe? Franklin Cover, como Sr. Campbell. Franklin Edward Cover nasceu em 20 de novembro de 1928 em Cleveland, Ohio. Quando entrou para o elenco do filme Quem é o Chefe em 1991, ele tinha 63 anos e interpretou o papel coadjuvante do Sr. Campbell, um personagem sério que aparece brevemente, mas deixa uma marca com seu comportamento professoral, acrescentando profundidade ao elenco secundário do filme. Antes disso, ele já era um rosto conhecido na televisão americana, conhecido por seu comportamento calmo e inteligente que combinava perfeitamente com o papel. Franklin Cover faleceu em 5 de fevereiro de 2006 no Lillian Booth Actors Home, em Englewood, Nova Jersey, aos 77 anos. Ele faleceu de pneumonia enquanto se recuperava de uma insuficiência cardíaca, poucas semanas após se mudar para o local. Com uma carreira de quase 50 anos, seu patrimônio líquido é estimado em US 1,5 milhão, um valor não muito alto, mas suficiente para refletir uma carreira de ator estável e respeitável. Franklin vivia uma vida tranquila e reservada. Casou-se com Mary Bradford Stone em 1965 e os dois permaneceram juntos pelo resto da vida. Eles não tiveram filhos e raramente eram vistos juntos em público. As pressões do trabalho na televisão podem tê-lo levado a uma vida mais reservada e tranquila. Depois de The Jeffersons, 1975. 1985. Ele apareceu em The Stepford Wives 1975 interpretou o político Hubert Humphrey no telefilme A Woman Called Golda Meir.
1982, e teve um papel coadjuvante no sucesso de bilheteria Wall Street, 1987. Esses papéis provam que ele é um ator versátil e duradouro na indústria do entretenimento. Vito Scotti, como tio. Aldo Vito. Giusto Scozzari, conhecido profissionalmente como Vito. Scotti nasceu em 26 de janeiro de 1918 em São Francisco, Califórnia. Com uma forte ascendência italiana, ele rapidamente se tornou um dos rostos mais conhecidos e exóticos das telonas e telonas por mais de 50 anos. Em 1989, aos 71 anos, ele apareceu na sitcom de sucesso Quem é o Chefe, interpretando o tio Aldo. O tio italiano de Tony Micheli, embora tenha aparecido em apenas um episódio. Os trejeitos peculiares e o sotaque italiano de Vito tornaram o personagem inesquecível para o público da televisão. Vito Scotti faleceu em 5 de junho de 1996 em Los Angeles, Califórnia, aos 78 anos. A causa da morte foi determinada como câncer de pulmão, doença que o acometeu nos últimos anos de vida. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram enterradas no Forest Lawn Memorial Park, o local de descanso de muitas lendas de Hollywood. Com mais de 200 papéis, ele deixou um patrimônio líquido estimado em US 1 milhão, em grande parte devido à sua tenacidade e versatilidade na atuação, especialmente na televisão. A vida pessoal de Vito Scotti era reservada, mas vibrante. Ele se casou com a atriz Beverly Tyler em 1954 e viveram felizes juntos até a morte dela, em 2005, quase uma década após a dele. Eles tiveram um filho, Ricardo Scotti, que mais tarde se tornou engenheiro de som na indústria cinematográfica. Vito causou forte impressão com seus papéis como o excêntrico dono de um restaurante de sushi em O Poderoso Chefão 3, 1991, padre relutante em Contenha Seu Entusiasmo. Embora frequentemente desempenhasse papéis coadjuvantes, Vito Scotti nunca foi apenas um personagem coadjuvante. Earl Boen é Jim Peterson. Earl Boen, nascido em 8 de agosto de 1941 na cidade de Nova York, é um rosto conhecido na televisão americana. Há décadas ele tinha 43 anos quando apareceu em Quem é o Chefe, em 1984, interpretando Jim Peterson. O chefe severo, porém bem-humorado de Angela Bowen. Embora tenha aparecido apenas em alguns episódios, o comportamento profissional, o olhar aguçado e a atuação magistral de Bowen fizeram de Peterson um personagem memorável dessa popular comédia familiar. Ele faleceu em 5 de janeiro de 2023 em Honolulu, aos 81 anos após ser diagnosticado com câncer de pulmão no outono de 2022. Ao longo de uma carreira de mais de meio século, acumulou um patrimônio líquido estimado em US 1,5 milhão, principalmente por meio de papéis coadjuvantes na televisão e dublagem em séries populares de videogame, como Monkey Island World of Warcraft e filmes de animação populares. A vida de Earl Boen não se resumiu à arte. Em 1970, casou-se com a atriz Carole King e teve uma filha. Mas esse casamento de 3 décadas terminou em tragédia quando Carole morreu de câncer de ovário em 2001, deixando um enorme vazio em seu coração. Depois de muitos anos de paz, Bowen se casou novamente em 2008 com uma mulher chamada Kathy. Ele passou por períodos de turbulência emocional, especialmente após a perda da primeira esposa. No entanto, continuou a aparecer regularmente em projetos como O Exterminador do Futuro, 1984, O Exterminador do Futuro, 2, 2001, O Julgamento Final 1000.
991, Pistola. 33, 13.994. E dublou Metal Gear Solid 2. Cada papel foi uma jornada pessoal de cura, uma marca deixada por um homem que escolheu permanecer em silêncio enquanto lutava contra a escuridão dentro de si. Walter Olkowicz, como Tiny McGee. Walter Olkowicz nasceu em 14 de maio de 1948 em Bayonne, Nova Jersey, uma cidade portuária varrida pelo vento, cheia de aço e resiliência. Em 1987, aos 39 anos, ele apareceu na série de sucesso Quem é o Chefe como Tiny McGee? Um personagem coadjuvante que deixou uma marca com sua estatura alta, voz profunda e afetuosa e aparência adorável, embora tenha aparecido apenas em alguns episódios. Tiny McGee ainda foi um destaque memorável, trazendo um humor muito realista à série. Walter faleceu em 6 de abril de 2021 em sua casa em Reseda, Califórnia, aos 72 anos após uma longa batalha contra a doença. Em seus últimos anos, ele passou por 19 cirurgias no joelho e permaneceu praticamente imóvel. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 1 milhão, resultado de décadas de papéis secundários discretos na indústria do entretenimento. Em sua vida pessoal. Olkowicz era casado, mas o casamento terminou discretamente em divórcio, deixando um profundo vazio emocional. Ele teve um filho, Zach Olkowicz, que mais tarde se tornou roteirista. No entanto, a relação pai-filho nem sempre foi tranquila, especialmente nos últimos anos de Walter, quando ele se sentia solitário e doente. Após deixar a indústria por motivos de saúde, ele retornou apenas uma vez em 2 episódios de Twin Peaks em 2017 como forma de encerrar sua carreira. A vida de Walter Olkowicz é a história de um ator coadjuvante que nunca buscou os holofotes, mas deixou um legado de gentileza e sinceridade que o público jamais esquecerá.